Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Em Colossenses 1, 14, 17, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. A Bíblia diz que tudo foi criado por causa de Cristo, para Cristo. Então pense, não há nada que exista no mundo visível, aqui está dizendo, ou no invisível, que não foi criado para manifestar Cristo, para glorificar Cristo, para mostrar algo de Cristo, alguma beleza de Cristo. Tudo foi criado com este propósito. E quando a gente não consegue perceber como cada coisa criada nos aponta a Cristo, nós perdemos a razão da existência dessa coisa em particular. A Bíblia então tem uma lista incrível. Nós cantamos tanto a respeito de Cristo hoje, mas a Bíblia é muito mais pródiga e prolixa em nomes, em metáforas para expressar Cristo. Ela diz que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é o amado de Deus, que Ele é a palavra eterna, o verbo de Deus, o Logos. A Bíblia diz que Ele é a imagem de Deus, Ele é o reflexo da glória de Deus, Ele é a impressão exata do ser de Deus. Jesus é o primogênito de toda a criação, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Filho do homem, Ele é o filho de José, Ele é o filho de Davi, Ele é o Nazareno, Ele é o Galileu, Ele é o santo, o justo, Ele é o segundo Adão, Ele é o Senhor do céu, o primogênito dos mortos. A Bíblia diz que Ele é o profeta, o mestre, o Messias, o sacerdote, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o servo do Senhor, o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei dos reis, o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja, o noivo da igreja, o pastor e guarda das nossas almas. São tudo maneiras da Bíblia falar a respeito de Cristo. O pastor e guarda das nossas almas, o autor e consumador da nossa fé, o autor da salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o príncipe da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é a porta do aprisco, Ele é a luz do mundo, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas. E nós podíamos continuar mencionando a maneira que a Bíblia usa essa prodigalidade, não é, de títulos para falar a respeito de Cristo. São todos nomes com o objetivo de fazer você e eu enxergarmos algo da dignidade de Cristo.
Você vê que há um esgotamento em nosso vocabulário. O Espírito Santo distribui todos esses títulos e metáforas a respeito de Cristo. Cada uma delas deve ser um objeto contínuo da nossa meditação. Cada uma delas esconde riquezas enormes a respeito de Cristo. Nenhuma delas está na Bíblia por acaso, ou só para preencher a nossa mente com mais títulos. Não, cada uma delas tem uma verdade robusta por trás, que você não pode conhecer Cristo se você não meditar em cada uma delas. Em João 6, 25 a 35, e depois do 48 ao 59, fala a respeito de Jesus como o pão da vida. Você vê, eu falei um monte de títulos e um monte de metáforas. O que você tem que pensar é que tudo foi criado por causa dele. Nada na mente de Deus é um pensamento posterior. Deus não criou a estrela da manhã e depois pensou, é uma boa ideia falar que meu filho é a estrela da manhã. Não, não. Ele criou a estrela da manhã por causa de Cristo, para mostrar algo de Cristo. Ele criou a luz para nós entendermos quando fosse dito que Jesus é a luz do mundo. Ele faz a gente serem homens que dependem de água, quase com uma coisa mais necessária, para que quando nós bebêssemos água e sentíssemos qual o desespero de estar sem água, quando ele falasse, ele é a água da vida, você pudesse entender. Foi por isso que ele criou essas coisas. Então, aqui diz assim: achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando você pula para o 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra jamais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele diz essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então pensem nisso. Quando você olha o versículo de 1 a 15, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia para o lado oriental, e ele alimentou 5.000 pessoas, só homens, mais mulheres e crianças, uma multidão.
E ele fez isso com 5 pães e alguns peixes. E era um sinal. É uma tragédia quando nós pensamos que nós perdemos o fato de que Deus fez todas as coisas para apontar para Cristo. Quando ele multiplicou os pães, as pessoas pensaram, porque as pessoas estão com fome, porque isso é importante, porque a multidão precisa comer. Mas ele disse, não, isso era um sinal. E eles perderam o sinal. Sinal é aquilo que aponta para alguma coisa, não é? Como uma placa, era um sinal. Ele estava apontando para si mesmo. Você vai ver que todo o capítulo ele vai falar dele como o pão da vida. O pão da vida, sabe? No versículo 35 ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. No versículo 41 ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. No 48 ele diz, eu sou o pão da vida. No 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. No verso 55 ele diz, a minha carne é verdadeira comida. Jesus queria que as pessoas tivessem visto aquele sinal, para onde aquilo apontava. Toda a mensagem é, eu sou o pão do céu. Assim, como Deus enviou o maná no deserto para sustentar a vida daquelas pessoas, eu sou a única coisa que Deus pode dar, que dá vida de fato a vocês. Eu sou tudo que vocês precisam. Eu sou tudo que a alma faminta de vocês necessitam. Então o versículo 15 diz que Jesus retirou-se novamente para a montanha e ficou sozinho. Ele foi lá orar. E os discípulos pegaram o barco e atravessaram o mar sem Jesus. E a multidão que tinha comido do pão que ele multiplicou, viu os discípulos pegando o barco, indo embora, viram que Jesus não foi com eles. Na parte da manhã, no outro dia, eles não podendo encontrar Jesus, no versículo 24, eles cruzaram o mar para Cafarnaum, onde os discípulos estavam. E quando eles chegaram lá em Cafarnaum, na sinagoga, a Bíblia diz no versículo 59, Jesus estava lá. Eles ficaram admirados, como é que ele atravessou o mar? Não tinha barco, não é? Esses são sinais que eles não podiam compreender, ou eles não viam, não é? Como deviam. Jesus ficou no monte orando, os discípulos com o barco atravessaram o mar, eles viram que Jesus não foi junto, mas depois eles no outro dia procuraram, atravessaram o mar também, e quando chegaram lá, Jesus estava lá, e eles ficaram perplexos. Quando o encontraram, diz o versículo 25, do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, como chegaste aqui? Como é que atravessou o mar? Ficaram perplexos, como os discípulos foram sem ele, e ele atravessou o mar sem barco. Mas Jesus, quando vê aquela multidão desejosa, aquela multidão que atravessou o mar para ir atrás dele, para buscar ele de alguma forma, não ficou animado. Não ficou animado como a maioria das pessoas ficariam. Está vendo a multidão? A multidão está seguindo, a multidão está interessada. Jesus diz assim no versículo 26, respondeu-lhe Jesus: na verdade, vos digo que vocês me buscais, não pelo sinal que vistes, mas porque vocês comeram do pão e vos saciastes. Ou seja, vocês não viram que eu multipliquei o pão como um sinal que aponta para mim como o pão da vida. Não foi atrás do pão da vida que vocês vieram. Vocês atravessaram o mar. Essa multidão arrumou barco, deu um jeito. Eles não viram que tudo foi criado por ele e para apontar para ele. O pão foi criado, a fome foi criada para que quando nós comêssemos o pão famintos e o pão nos saciasse, um dia quando Jesus falasse: eu sou o pão da vida, nós entendêssemos. E Jesus fez a multiplicação dos pães como um sinal para as pessoas perceberem que ele era o pão da vida. Mas eles ficaram fixados no produto e não na pessoa. Jesus está dizendo: vocês não viram o sinal, vocês não entenderam que tudo isso é só um sinal apontando para mim. Então ele alimentou essas pessoas e eles ficaram é como se você visse o raio do sol, mas você nunca ligasse o raio ao sol.
você nunca olhasse para o sol, você ficasse tão encantado com as cores que o raio do sol produz. Então, em vez de eles olharem para a multiplicação dos pães e seguirem o raio, o sinal, até a fonte, ficarem maravilhados, é um sinal, é para nós olharmos para Ele. Ele é o pão, Ele é o alimento, é esse pão que nós devemos buscar, o pão que não perece. Mas eles não eram assim. Essa multidão estava presa aos prazeres do estômago cheio e pensaram que seguir Jesus como um rei que pudesse fazer um milagre de dar pão para eles seria maravilhoso. Então eles perderam a glória infinita do pão da vida porque eles queriam barrigas cheias e eles serviam ao ventre, e eles perderam então a beleza do sol, porque estavam tão encantados com o raio do sol. Eles não se fixaram no milagre e não olharam para onde o milagre apontava, qual era o propósito, e assim o sinal deixou de ser um sinal para eles, perdeu o sentido. Todas as coisas foram criadas, como a gente viu lá inicialmente, por Cristo e para Cristo. Então tudo que você tem, vê, tantas coisas visíveis e invisíveis que você não vê apontando para Cristo, você perdeu o sinal. Sabe, quando você olha para o romance, para o casamento, para o sexo, para a alimentação, para o ar que você respira, quando você não vê que cada uma dessas coisas foram criadas para apontar para Cristo, você perdeu o sinal. Você se concentrou no pão, você está com aquela multidão, e aí você atravessa mar, você se esforça, achando que essas coisas são a fonte que você precisa, que a sua alma precisa. Jesus vai dizer, como disse para eles: vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram um sinal, vocês perderam o sinal, vocês estão atrás de barrigas cheias. Então ele diz assim no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece. Sabe, vocês todos acharam um barco, deram um jeito, né? Acharam um barco, atravessaram o mar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E a Bíblia diz assim, continuando: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver tua parte algum sinal. Mas ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mateus 12, de 38 ao 42. Então, você vê, essas pessoas perderam completamente. É fácil, no meio de todas as coisas que Deus nos deu como um sinal, tudo foi criado por Ele, para Ele, e é fácil você ir atrás de Jesus, pela mesma razão dessa multidão, pelo produto que devia ser um sinal, e que você perde o sinal. Você acha que sexo é sobre sexo, que casamento é sobre casamento, que romance é sobre romance, que alimentação é sobre alimentação, que pão é sobre pão. Você perdeu o sinal. E essa metáfora poderosa, que ele repete versículo por versículo, praticamente aqui: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vocês deviam ansiar. E como aquela lista de nomes e metáforas que apontam para Cristo, cada uma delas revelando algo fundamental a respeito dele. Isso nos fala sobre o que é a verdadeira vida e que o pão da vida é. Certa vez eu estava olhando na internet fotos de pessoas que estudaram comigo, pessoas assim, e alguém que estava perto, uma criança, disse: essas pessoas devem estar quase tudo mortas já, né? Criança assim.
A gente vai mudando assim, o nosso conceito de velho. Para criança, o pessoal de 20 anos não fica... Para criança você também é velho. Quando você tem 20, você acha a pessoa de 40 velho. Quando você tem 40, você já não acha mais ninguém velho. Com 40 você já acha que 60 é novo. O pessoal diz, o cara morreu... Quantos anos? 75, jovem. Pessoa nova, morreu com 75 anos. Que coisa terrível, não é? Tinha tanta vida pela frente. Você começa a achar que nenhuma idade é velho assim, depois dos 40. Muitas pessoas acham que 30 anos é um marco, mas na verdade 40 anos é um grande marco. Você realmente percebe que a sua vida está esvaindo. Você começa a perder a ilusão do adolescente. Mas mesmo no adolescente é só uma ilusão. Mas a ilusão do adolescente de que você é imortal, sabe? De que você é imortal. Quanto tempo você consegue manter a água na mão? Quando você vai beber água com um copo, você bate papo, você conversa, não é assim? Quando você vai beber Coca-Cola num copo, você conversa, você fica ali conversando e tal. Mas quando você vai beber água com a mão, assim, você vai pegar água, você não tem copo. Quanto tempo você pode ficar antes de beber? Quase nada. Você pega e bebe. Por quê? Porque a água vai saindo entre os teus dedos, ela vai se esvaindo. Se você esperar um pouquinho, não tem água nenhuma. Com 40 anos você começa a perceber isso, sabe? A vida está esvaindo pelos seus dedos. Você percebe que a vida está escorrendo por suas mãos. E você começa a perceber, então, de uma maneira melhor, que qualquer reivindicação sobre vida e vida eterna tem um peso. Jesus está dizendo aqui, eu tenho a vida eterna. Ele é a vida eterna. E essa metáfora é só para falar a respeito disso. Ele está usando uma imagem particular nesse capítulo. Como nós vimos no início, a Bíblia usa um monte de metáforas diferentes. Mas cada imagem dessa quer nos mostrar algo diferente a respeito de Cristo. Aqui ele fala sobre a vida eterna como sendo um pão. Eu sou o pão da vida. Ou seja, ele quer que você entenda algo sobre ele e algo sobre o que o Deus chama de vida eterna a olhar para o pão. Quando ele fez o pão na eternidade, ele queria que você compreendesse essa verdade sobre ele, sobre a vida eterna. Então, para o cristão, ele está falando sobre o que significa ser cristão em termos de digestão. Pão, não é? Comer. Sobre a vida eterna, considerada como quando você se alimenta, os processos que acontecem. Eu tenho uma vida, ele está dizendo, que eu dou a vocês, que só é entendida quando você entende como você digere um pão. Então, normalmente, o processo de digerir é biológico, mas nós temos imitações mecânicas que nós, homens, criamos. Os nossos carros que nos trouxeram aqui, ou então o ônibus, ou enfim, o transporte que nós usamos, eles digerem, entre aspas, gasolina. Eles precisam de algo que dê energia, força, capacidade. Se a gasolina ficar no tanque, mas não conseguir sair do tanque até o motor explodir lá em poder e energia, que coloca tudo em movimento, então ela é inútil. Então o carro pode estar cheio de gasolina, mas não funciona. Mas se a gasolina explode lá dentro do sistema, coloca os pistões para funcionar, a máquina toda funciona, então ela está alimentando o carro e dando energia para ele funcionar. Isso é exatamente o que acontece quando você e eu comemos um pedaço de pão. Mesma coisa. A mesma coisa do que a gasolina faz com nossos carros. Aquilo é a energia. Deus colocou energia para os nossos corpos físicos ali, aquilo dentro de nós.
se transforma em glicose, não é? E leva energia para cada célula do nosso corpo. A tragédia do diabetes é que você se transforma num carro cheio de gasolina que nunca chega no motor. Nunca chega no motor. E aí começa a gerar toda espécie de problemas, não é? Porque a glicose fica no seu sangue, e o sangue devia levar essa glicose a todas as células do seu corpo, porque elas estão famintas, elas estão morrendo de fome, precisando de energia. As células do nosso cérebro, elas ficam quase um terço assim, da nossa glicose, porque ele precisa de muita energia para funcionar. Só que tem uma chavezinha que abre o mecanismo que faz a glicose que veio do pão para chegar na célula, que é a insulina. Ela abre, é como se ela abrisse a célula para entrar lá. E quando você não tem, quando o sistema não está funcionando direito, em vez de abrir as células para gasolina chegar lá, para a glicose chegar, não abre. Então a glicose fica toda no sangue mesmo, não chega no motor. Então a glicose fica altíssima no sangue. Se ela chegasse lá no motor, lá nas células, as células iam queimar ela, produzir energia, nosso corpo ia funcionar bem. E é óbvio, a concentração desse combustível no sangue baixava rápido. Mas como não abre, como não há insulina para abrir, para entrar lá, o que acontece? Fica no sangue, não chega no motor. Então o que acontece? Um homem assim, diabético, ele se sente fraco, ele está sem energia, ele está sem combustível, mas no entanto ele está cheio de gasolina, está cheio no sangue. Mas como essa energia não chega onde tem que chegar no motor, ele se sente fraco, como se ele não tivesse energia. Mas só que se ele comer mais coisas, vai aumentar a taxa de glicose, mas não vai chegar nas células. Então ele não tem energia para viver, ele está indo para a morte. Então nós temos que nos perguntar: que tipo de definição de cristão Jesus está dando quando ele nos coloca diante disso? Jesus está falando que aquele que tem Ele como pão da vida, ele está falando que de maneira sobrenatural a vida dele gira dentro de nós, gerando energia real, eterna, explodindo com seu poder, que rompe todos os velhos hábitos, toda a escravidão, todas as coisas que desonravam a Deus em nossas vidas, todos os apetites escravizados ao pecado, todas as coisas que funcionavam de maneira contrária à glória de Deus, agora estão sendo rompidas, estão sendo destruídas. É isso que está acontecendo na sua vida. Há essa energia explodindo no seu sistema diariamente, como a gasolina no motor, como a glicose nas células do nosso corpo, gerando esse funcionamento, esse impulso. Há algo que pode descrever o cristianismo na sua vida nesses termos: algo que me impulsiona, algo que dá energia, algo que faz eu consumir tudo aquilo que desonra a Deus, algo que faz eu não estar no mesmo lugar que ontem, sabe? Igual o carro que já avançou vários quilômetros queimando gasolina. Jesus diz: isto é o cristianismo. Eu sou o pão que desceu do céu, eu dou esse pão a vocês, que sou eu mesmo, e a minha vida entra em vocês, e há esse processo de digestão. É uma metáfora poderosa de como a vida de Deus funciona em nós. Então eu quero olhar para algumas coisas rapidamente a respeito disso, para que nós olhemos para nossas vidas e a gente possa saber se isso que Jesus está dizendo com essa metáfora
aquilo que ele é na vida daqueles que o Pai deu a ele. Nós estamos experimentando. O que é isso? Onde isso está? Como isso é? Então você vê, ele está dando definições de como a vida dele opera na vida daqueles que foram regenerados. E ele está dando essa definição para nós hoje: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então o que é isso? Há duas palavras no grego para vida, duas palavras. No português não há, na maior parte das línguas não há. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. E quando ele está falando sobre isso, ele está falando que ele é uma qualidade de vida. Há duas palavras lá a respeito disso no grego: bios e zoe. E a segunda palavra está falando sobre isso, sobre uma qualidade de vida. E esse é um tema importante no livro de João. Por isso que todas as vezes aqui, por exemplo, nesse capítulo, que Jesus está falando, ele está usando essa palavra. Então, bios é a palavra para a vida biológica, mas zoe não é. Eu vejo muitos cristãos dizendo que zoe é o tipo de vida de Deus. Essa explicação é meio maluca, não é? Porque é óbvio que os gregos tinham duas palavras, parece até que foi o apóstolo que inventou a palavra. Que tipo é a vida de Deus? É inventar uma palavra. Não, os gregos usavam as duas palavras e não tinha nenhuma relação com o evangelho, com Deus, o tipo de vida de Deus. Isso acaba confundindo mais. Zoe é uma palavra para qualidade de vida, enquanto bios fala da vida biológica. Outro dia eu estava vendo um vídeo, estava vendo um menininho sentado assim num parque temático, eu não sei, ele estava sentado num lugar com uma piscina assim em frente, ele colocou os pés assim em cima de uma coisa que estava assim na frente dele, umas almofadas, e ele pegou uma Coca-Cola e ele disse assim: ah, isso é que é vida. Ah, isso que é... com 7 anos assim, mais ou menos, isso é que é viver, isso é zoe. Porque se você perguntasse àquele menino assim: você não estava vivo? Tem 7 anos, está vivo há tanto tempo, teu coração não estava batendo, você não estava funcionando, você não estava vivo, como é que você estava morto? Como é que isso é viver? Você não estava morto, teu coração estava bombeando. Mas é por isso que os gregos tinham duas palavras e não só uma palavra. O que o menino estava dizendo quando ele disse isso aqui é viver, isso é vida, ele está dizendo isso é zoe, isso é viver, isso é a qualidade, é uma vida que nos impulsiona, que nos satisfaz, que nos deixa plenos. Os gregos, eles não tinham que ter essa dificuldade, porque eles tinham duas palavras. O menininho podia dizer: claro que meu coração estava batendo, claro que meus pulmões estavam funcionando. Eu não estou falando sobre existência, existir, sobre esse tipo de vida que é existir. Eu agora sim estou vivendo. Isso aqui que é viver. Para mim, eu ficava aqui nesse parque temático, bebendo essa Coca-Cola. Então ele está falando sobre qualidade de vida, ele está falando sobre significado, sobre alegria, sobre energia, sobre júbilo. Agora, quando você vê que Jesus diz eu sou o pão da vida e usa zoe, ele está falando algo diretamente a respeito dessa qualidade de vida que difere de tudo. Pão, naturalmente, é ligado à vida física, bios, mas Jesus não usou nenhuma vez vida assim. Ele diz: eu sou o pão, o tipo de pão que traz zoe para a vida, traz essa qualidade. Há uma grande diferença entre existir e viver. Quando a Bíblia está falando sobre vida eterna, em nenhum lugar está falando simplesmente sobre uma existência que não acaba mais, porque a Bíblia diz assim: a vida eterna é esta, conhecer a Ti somente como Deus. Está falando sobre uma qualidade de vida. Você vê, conhecer a Ti é viver. Se o homem não conhece a Ti, não está vivendo. Ele existe, mas ele não está vivendo, ele não tem vida eterna. Isso seria alguém sem Deus estar numa eterna existência. Mas isso é a definição de inferno e não de céu, sabe? O inferno é isso, é uma existência eterna. Você já viu filmes de ficção científica que alguém tem 5.000 anos, 10.000 anos lá por alguma razão?
achou um segredo, descobriu um segredo de eterna existência, e essa pessoa viveu milhares de anos, e ela está lá infeliz, está entediada, está com 1000 problemas. Existem várias variações. Há um filme que no Brasil colocaram o nome de A Espera de um Milagre. É um filme baseado num livro. O livro do filme, quem é o papel principal, o Tom Hanks, é de 1996. Ele trabalha numa cadeia onde as pessoas estão esperando para serem executadas, estão no corredor da morte, e tem alguém lá que foi preso. Eu não posso dizer se ele merecia ou não, porque senão quem vai ver o filme pode achar que eu estou estragando, mas essa pessoa que está presa, ela tem determinados poderes que concede cura às pessoas. É um filme meio fantástico, mas lindo filme. Na época da Grande Depressão, concorreu a vários Oscars, e acaba que, por alguma razão, lá no filme, que eu não vou contar, esse policial que toma conta dessas pessoas e tem contato com esse homem especial que está lá, ele acaba tendo uma vida alongada demais. Ele vive muito mais do que os seres humanos normais, e o final do filme ele é muito velho, ele vive uma vida muito longa, e ele é muito triste, porque o mundo todo dele morreu. O amor da vida dele já morreu há muitos anos. A esposa, a pessoa que ele casou, viveu, ficou velha, morreu, mas ele está vivo. Os amigos morreram, o parente morreu, todas as pessoas que ele conhecia morreu. Aquele não é mais o mundo dele morreu. Ele ficou vivo, ele ficou existindo, mas ele é uma pessoa cada vez mais triste. Só um rato lá que estava próximo a ele, que vive igual a ele também, aquela quantidade enorme de anos. Existência não é o que nós estamos procurando. Existência eterna é o inferno. Pensa em qualquer prazer eternamente, qualquer prazer que você possa imaginar aí, pense ele se repetindo sem fim, e você vai ver, esse troço é um inferno. Coisa que você acha mais interessante eternamente é um inferno. É insuportável, sabe? Você pode dizer, igual a meninice é que é vida, ficar aqui tomando Coca-Cola, mas imagina depois de 200 anos ali sentado no Coca-Cola, porque isso é um inferno, não aguento mais, não quero mais. Qualquer prazer esticado assim é um inferno. Então a existência eterna é um inferno. A vida que nós estamos falando é a vida que vale a pena viver, o significado de energia, alegria, aquilo que é o pão no sistema, a gasolina no carro, sabe? O pão do céu não é existência eterna, é a vida eterna. Ele diz, eu sou o pão da vida, do Zoe. Ele diz no versículo 27, da vida eterna. É isso que o pão do céu é uma qualidade de vida, é uma vida radical, é uma vida definitiva. Ele diz, quem come de mim não tem mais fome, porque há essa qualidade de vida agora operando no sistema e impulsionando essa pessoa, colocando tudo em movimento. Agora Jesus disse que cada indivíduo tenta encontrar Zoe em alguma coisa da vida, sabe, esse poder que nos motiva, nos alegra, nos completa, nos impulsiona. Todos nós temos que ter. Nós sentimos essa necessidade, nosso sistema está faminto. Existir não é suficiente para nós. Ele diz então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está dizendo aqui que cada um de nós tem que encontrar o nosso Zoe, mas a nossa vida radical, aquilo que impulsiona a nossa vida. Mas em nossas próprias mentes nós temos definido o que é o Zoe para nós. E nós gastamos nossa vida fazendo isso, trabalhando pela comida que perece, que nós esperávamos que nos desse essa qualidade, isso que não é existir, que é vida. Então, para aquele menino de 7 anos de idade,
alguém lhe trazer o refrigerante ali na beira daquela piscina, naquele parque temático, era a vida que ele queria, era o Zoe. Você pode rir daquela criança e pensar, que garoto bobo, pensar que isso é a vida, não conhece nada da vida, não conhece nada, ele acha que essa bobagem é a vida. Mas aquilo que você está achando que é maravilhoso e que é o que você queria na sua vida, para que a sua vida fosse tudo, é muito mais ridículo aos olhos de Deus do que você olhando para o menino. Sabe quando você olha para o menino e pensa, é coisa de criança que não entende a vida, acha que está sentado nessa cadeira bebendo Coca-Cola é viver. Isso não é viver. Mas aquilo que você acha que é muito importante, Deus olha para você e diz, é ridículo, você não sabe o que é a vida, você está mais enganado que aquele menino. Então quando você olha para os recessos profundos da sua mente, Jesus diz, olha, a menos que o pão que eu posso lhe dar, a menos que o Evangelho, a menos que seja o Espírito de Deus te dando, a menos que seja a vida que flui de ingerir quem eu sou, vai estragar. Vocês estão lutando pelo pão que perece. Vocês acham que o que vai dar essa qualidade de vida a vocês é o trabalho, é ganhar o dinheiro, é o romance, é o sexo, mas vai estragar. Não vai dar. São zois falsos. Não tem vida. A Bíblia diz, olha, a Bíblia está constantemente falando conosco sobre zois falsos, falsas vidas, falsas ideias daquilo que vai nos dar qualidade de vida, aquilo que vai nos impulsionar, vai nos fazer plenos, Efésios 5,18 diz assim, não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem ou à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Esse é um zoe falso, é uma qualidade de vida que você está buscando falsa, é um falso caminho de encontrar uma vida radical, de encontrar impulso para a vida, de a vida ser mais alegre, mais valer a pena. O álcool é o caminho errado. Você vê, o álcool pode ser um alimento. Quando você bebe ele como um alimento, uma taça de vinho, ele é uma coisa. Mas quando você busca no álcool, por exemplo, é o que Paulo está dizendo, ousadia, você quer ficar mais ousado, um pouco de álcool é bom, né? Porque você fica mais alegre, você fica mais feliz, você quer ter mais coragem, você quer vencer a timidez. Quando você bebe buscando alegria, buscando ficar mais solto, não é assim? As pessoas, quando você bebe para ficar mais quente, para perder um pouco da autoconsciência que te prende, para ser capaz de falar com pessoas que você não teria coragem, para ser capaz de falar o que você não teria coragem. Isso é um problema com a bebida, não é? Quando você bebe por ousadia, quando você bebe por alegria, quando você bebe para dar calor, para livrar da autoconsciência, para lidar com algum problema na vida, nós chamamos isso de um problema com a bebida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você pode fazer isso com álcool ou com qualquer outra coisa. Quando você acha que alguma coisa vai te dar essas coisas, mais alegria, mais energia para viver, mais desenvoltura para com a vida, quando você acha que o sexo vai dar isso, que o romance vai dar isso, que a amizade vai dar isso, são zois falsos, como é o álcool. Você está tentando sair, tirar da garrafa, ou tirar dessas coisas o que só Jesus pode dar. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o zoe, eu sou essa qualidade de vida para o qual a máquina de vocês foi feita. O que Jesus diz é que algumas pessoas buscam na bebida, ou igual aquelas pessoas buscando pela comida que perece, buscando em tudo que perece, essa qualidade de vida, postura, ousadia, coragem, calor. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão ou libertinagem. Outra versão, cansaço. Em vez disso, enchei-vos do Espírito Santo. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Todas as pessoas que passaram por problema de bebida sabem que Paulo está certo, não é? Não vos era isso que traz exaustão. O vinho, a bebida alcoólica, a bebida alcoólica, na verdade, ela é um depressor, ela é uma droga que te esgota.
Agora, se a sua bebida, se o seu vinho, não é, onde você busca essa mesma coisa, é o seu dinheiro, ou qualquer coisa, o que Jesus está dizendo, e Paulo está dizendo, é que seu zoe é o dinheiro, se seu zoe é o álcool, se seu zoe é o entretenimento, se seu zoe é o romance, se seu zoe é o sexo, qual é o pão da sua vida? É isso. Qual é o pão da vida para você? Qual é aquela coisa na qual você acha que vai achar a qualidade de vida, a energia que te impulsiona para frente? Qual é a sua carne, a sua bebida? Qual é a sua necessidade? Pelo que você está trabalhando? Jesus diz, não trabalhar pela coisa que parece. Você está trabalhando, você está trabalhando por quê? Paulo e Jesus estão dizendo, eventualmente isso vai te esgotar, você vai ficar exausto, tudo vai virar pó. Qual é a sua bebida? Qual é a sua comida? Qual é o seu zoe? A Bíblia está dizendo, o mundo está cercado, está cheio de zoes falsos. Ele está perguntando qual é a sua vida radical. Para você, o que é viver? O que na sua vida faz você fazer igual aquele garotinho que sente e diz, agora, isso é viver. Agora eu estou vivendo. É o romance que faz isso com você? É sexo? É dinheiro? É o que? Entretenimento? É viajar? Você diz, isso é viver. Agora eu estou vivendo. É isso que ele está dizendo. Então Paulo está dizendo, olha, ele dá esses exemplos dá um exemplo de falso zoe, e o álcool, como eu disse, é um depressor. Se você vai em qualquer livro de farmacologia, vai dizer isso para você. Você pode pensar, se o álcool é um depressor, como é que ele dá alegria? Ele dá alegria tirando a tua consciência da realidade e não te dando mais consciência da realidade. Ele tira a tua timidez, porque ele te tira a consciência. Depois que ele passa, você fica envergonhado, porque na verdade ele não te deu uma visão melhor da realidade, ele fez você ficar fora da realidade. Então ele te dá ousadia, mas porque ele te faz ficar estúpido. Você andou num perigo, pulou, deu mergulhos que não tinha coragem, fez coisas que não tinha coragem, mas porque ele te fez estúpido. Ele é um depressor, ele desligou sistemas importantes na sua vida, ele embotou a sua compreensão da realidade. Não é só o álcool que faz isso, o entretenimento não faz isso. Que embota a tua compreensão da realidade, ele tira, faz você esquecer, por isso que ele te entretém. Você esquece a realidade. Eu quero esquecer, eu quero refrescar minha mente. Zoes falsos fazem isso. Todo alimento pelo qual o homem trabalha buscando isso. Então você acha que uma coisa vai te dar coragem, vai te dar qualidade de vida, vai te dar esperança, vai fazer a máquina do teu ser funcionar, vai te impulsionar, vai ser a gasolina da sua vida. Paulo diz, não faça isso, não pegue nenhum zoe falso, porque todos eles são depressores. O Evangelho nos dá coragem de outra forma. O Espírito Santo em nós, ele aumenta, ele é um estimulante, ele dá uma capacidade de você enxergar mais a realidade. Ele não faz você ter coragem, impulsionar você, tirando a sua capacidade de enxergar. Ele não é um escape da vida. Aqui está o seu trabalho, aqui está a sua amante, aqui está a sua garrafa, e cada uma dessas coisas nós pensamos, isso nos faz fugir da realidade final sobre todas as coisas, sobre a nossa vida mortal. O Evangelho vem e diz, não, pense. A adoração, ela não vem através de suprimir a sua visão da realidade, ela te dá a verdade, tanto da desgraça que a vida humana é, e da realidade que você era sem Deus, a escuridão, mas diz que você agora é um cristão, é alguém que está em Cristo. Ele vem e te mostra a beleza infinita do pão do céu, que deixou o céu para vir ao mundo, e que morreu por você, e que tomou sobre si as suas iniquidades, as suas maldições, a ira que estava sobre você. Ele tomou suas falhas, ele tomou seus pecados,
e pagou tudo, e pagou a conta. Agora, quando você vai a Ele, você justificado, perdoado, Ele tira todos os zois falsos que você tinha esperança, e Ele é o pão da vida para você. É por isso que Ele usou a palavra zoe. Sua consciência que te condenava fica sob o peso infinito da justificação perfeita. Ele adota você em sua família. Agora você tem uma autoimagem, você tem um senso de valor que flui de você estar em Cristo. Você tem uma comunidade de outras pessoas que também foram adotadas, redimidas. Agora você tem uma esperança, uma âncora absoluta que suporta todos os sofrimentos e perdas da vida. Essa é a realidade. Você vê, Ele não te tirou da realidade, Ele te enche de uma visão da realidade e de essa qualidade de vida que suplanta todas essas coisas. Então Ele está dizendo: se você quer encontrar vida através de uma garrafa, zoe, ou através do amor, ou através de um amante, ou através do seu trabalho, ou através do dinheiro, Ele está dizendo: você está trabalhando pela comida que perece, por zoes falsos. Você está igual aquele menininho sentando quando você ganha isso, dizendo: isso é viver, mas logo você vai estar esgotado, porque isso não é um zoe falso, não traz a qualidade. Então Ele diz: trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa qualidade de vida que Ele é em nosso sistema. Todo mundo no mundo tem que encontrar um zoe para viver, algo que não faça eu ter uma sensação de que eu não estou só existindo. Mas então nós começamos a nos encher de zoes falsos. Cada um deles nos leva a uma depressão maior, porque nós sabemos como funciona esses depressores que nos tiram da realidade. Daqui a pouco você precisa de uma dose maior daquilo para produzir o mesmo efeito. Esse é o ciclo do vício, porque te esgota, porque ele não entrega. Então, se você precisava de 2 taças de vinho para ficar alegre, daqui a pouco elas não vão ser suficientes. É por isso que quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito, porque aquilo na verdade é um zoe falso que não entrega. E o sexo, e o romance, todas essas coisas, porque tudo isso foi criado por Deus para apontar para Cristo, como pão. Jesus, para aquelas pessoas: vocês perderam o sinal, eu multipliquei os pães para vocês entenderem que eu sou o pão da vida, mas vocês não entenderam o sinal. Vocês ficaram só com a placa, vocês não viram para onde ela estava apontando. E essa é a vida radical que Ele está falando. Ele diz no versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, porque há essa qualidade final, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Então o cristianismo não é como uma religião oriental, ou a filosofia do Ocidente. Platão diz assim: a maneira pela qual você realmente encontra a vida é através de escapar do mundo, através da contemplação. Ele quer dizer que tudo está no nosso intelecto. Você deve viver no reino eterno das ideias, da filosofia. É a única maneira de encontrar uma qualidade de vida, fugir do horror da vida como ela é. As religiões orientais, ao contrário dessa visão ocidental, não é? Elas sempre foram para o lado direito do cérebro e falaram: não, você tem que... a vida é uma espécie de... a vida não é algo de ideias, ela é uma espécie de força. Então as religiões orientais são místicas. A meditação oriental não é pensar, é esvaziar a mente, para você ter uma experiência mística. Mas o cristianismo não é nem uma coisa nem outra, não é? O cristianismo ele dá muito para você pensar, e ele dá muito
de operações dentro de você, mas ele é algo pessoal. Ele é algo, por exemplo, as religiões orientais e as religiões ocidentais, com as suas influências, elas sempre deixam as crianças de fora, porque criança não pode ter pensamentos profundos e entrar no mundo das ideias, da filosofia, e nem no mundo das experiências místicas. Você vê o cristianismo não, porque as crianças podem ter relação pessoal, e essencialmente é isso que ele é, porque o pão do céu não é primeiramente um ideal que você pensa, que você imagina, que você desenvolve no mundo das ideias, e ele também não é uma força, é uma pessoa, ele é o pão que desceu do céu. Você pode conhecê-lo, você pode ter profunda comunhão. Então, nesse mundo de religiões orientais e no pensamento ocidental, ter esse tipo de relação com Deus é algo que não é tangível. O muçulmano vai dizer: Alá é muito alto, muito grande, a gente não pode ter uma relação assim pessoal. Mas o Deus verdadeiro, Deus que desceu do céu, andou neste mundo, ele chorou aqui, ele apanhou, ele sofreu, ele morreu. Nós temos a intensidade de uma relação pessoal agora com Deus em Cristo. Ele traz uma qualidade de vida que não é uma abstração, não é nada só místico ou intelectual, é pessoal. A pergunta é para você e para mim: o cristianismo é algo pessoal para você? É algo que te alimenta assim? Você vai dizer: é claro que eu acredito nas verdades, é por isso que eu estou aqui nesta noite, eu vou a cultos, eu faço as minhas orações. Aí você vê, os casamentos hoje são uma tragédia, porque na maior parte das vezes eles são uma relação comercial, não é uma relação de aliança. É como você se relaciona com as coisas, você está esperando ser agradado, a tua fidelidade depende do nível de agrado que você recebe. É assim que você escolhe o supermercado, você gosta daquelas pessoas, você gosta dos produtos, mas não há fidelidade. Um dia, se você achar que aquilo não está mais te agradando, ou se abrir um novo supermercado com produtos melhores, você diz: olha, é uma relação comercial, eu vou para lá é melhor. A maior parte dos casamentos morrem exatamente porque eles começam com uma relação comercial, ou então, quando eles não começam, eles se transformam numa assim. Ou seja, se perde aquilo que a aliança faz, que é essa profunda relação pessoal, aquele profundo intercâmbio de informações, aquela troca de afeto e de compromisso que não é quebrado. É gastar tempo com o outro, é estar lá para o outro, é ser o apoio, é levar a carga do outro, é não fazer da sua própria vida a prioridade naquela relação. Então, as pessoas que estão numa relação assim verdadeira, naquilo que Deus chama casamento, aliança e casamento, eles estão dispostos a reorganizar a agenda da sua vida por causa de outra pessoa, a rearranjar a agenda. Estão numa posição em que eles estão empenhados em que, de todas as formas, todo o potencial do outro seja desenvolvido. Então, uma relação pessoal, uma troca de carinho, há um intercâmbio de informação, há um entendimento e assim por diante. Agora, é assim sua relação com Deus? Todo cristão verdadeiro vai dizer que tem uma relação com Deus, mas essa relação, grande parte das vezes, nas pessoas que sejam cristãs, é uma relação de negócios. Se você é um cristão, Deus é essa qualidade infinita de vida funcionando no seu sistema. Então, você
diariamente está se alimentando do que Ele é e dessa relação. Você nunca está com Deus falando: olha, eu fiz a minha parte no trato, agora você faça a sua. Isso é uma relação comercial. Você está constantemente aprendendo coisas novas com Deus? Ou é só quando está num culto? Estão surgindo, através da sua comunhão pessoal com Deus, verdade mais profunda a respeito de quem Deus é? Você pode contar uma coisa nova essa semana que Deus ensinou a você? Você tem essa relação? Você sente o seu amor sendo derramado no seu coração diariamente? Você se reúne com Ele só para estar com Ele? Isso é relação pessoal. Estar lá. Por que eu estou lá diante de Deus? Porque eu quero estar lá, quero estar com Ele. Em tempos difíceis, Ele é a sua paz. Você sente o apoio infinito das mãos dEle em sua vida? Você sente diariamente que Ele quer se comunicar com você e você rearranja a sua vida para que haja esses momentos? Você está disposto a reorganizar a sua vida, a sua agenda, para que Ele seja a prioridade na sua vida? Trabalho, estudo, isso é uma relação pessoal com Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Porque afinal, Ele reorganizou sua vida para estar contigo. Não é assim? Ele teve que reorganizar a sua vida de uma maneira que você não pode nem imaginar. Teve que deixar o trono, se esvaziar, teve que descer. Você tem um relacionamento pessoal? Ou você tem só uma experiência mística, uma sensação aqui, outra ali, ou uma experiência simplesmente um conjunto de regras nas quais você pensa de vez em quando? Ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Então teste-se, sabe? O pão do céu é uma pessoa. O pão do céu é uma pessoa quebrada. Pense nisso, no poder dessa metáfora. Um pão inteiro tem um cheiro bom, é bonito, mas se o pão ficar inteiro, você morre de fome. Você morre de fome. A única maneira do pão virar digestão e virar vida biológica é o pão ser quebrado. Não é assim? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida. Do mundo de João 6,51. Há um monte de pessoas que pensam em Jesus como um professor, um exemplo moral. Mas se isso é tudo que Ele é para você, eu vou falar de uma maneira muito pessoal. Quando eu vejo Jesus Cristo, quando eu vejo a perfeição da sua vida, eu não sinto incentivo, queridos. Isso não me incentiva. Eu diria quase que é o oposto. Se Ele é um exemplo, então quanto mais eu conheço Cristo, mais eu me sinto condenado. Se Ele é só um exemplo de como deve se viver e como Ele viveu a perfeição da lei, então se Ele é a encarnação da lei, eu só me sinto mais condenado quando eu olho. Se Jesus é só um padrão para mim, então é um horror. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu sinto o peso da ira de Deus sobre a minha vida. É um desestímulo. Na verdade, não é de nenhuma ajuda. Mas quando eu vejo Ele como pão, e Ele quebrado, partido, porque um pão, como eu disse, inteiro, lá na mesa, pode ter cheiro bom, pode ser lindo, mas eu morro de fome. O pão tem que ser partido, ele tem que ser quebrado, o pão não pode ficar intacto, e ele não ficou para que nós nos alimentássemos, para que nós tivéssemos a vida em nosso sistema para sempre. Ele diz: mas o pão é a carne, meu pão é a carne que eu dei para a vida. Ou seja, ele teve que ser quebrado. Ele vem e diz: olha, você tentou roubar vida em todas as coisas que o meu Pai criou para apontar para mim.
Ele criou o casamento, Ele criou o sexo, Ele criou a amizade, Ele criou o sol. Para quê? Para que um dia, quando você ouvisse Ele é o sol da justiça, você soubesse quem Ele é. Mas todas as coisas que meu pai criou para apontar para mim, você tentou roubar a vida dessas coisas, e todas elas viraram falsos zois. Eu sou o pão da vida, não é? E por causa disso, porque você tentou roubar e fazer dessas coisas que não tem essa qualidade de vida que explode em teu sistema e te impulsiona para a eternidade, então eu tive que levar a sua punição, eu tive que ser quebrado. O castigo que te traz a paz estava sobre mim, pelas minhas feridas você foi sarado. Eu sou um pão quebrado, para que você pudesse comer. Você não vê? Se você vai a Jesus e diz: Senhor, eu estou machucado, me faz me sentir melhor, as pessoas me machucaram, a pessoa que eu amava me machucou, as pessoas não me entendem. Se você vai ao Senhor e diz: olha, eu estou triste, me faz feliz, você não entendeu. Mas se você vai a Ele e diz: Senhor, eu vejo que eu sou um rebelde, eu deveria ser quebrado, porque eu busquei e fiz de tudo falsos zois que roubaram a tua glória, mas tu foste quebrado em meu lugar, tu foste partido, então tu se tornou o pão do céu para mim. Você não vê? Só assim Ele se tornou um zoe para você. Quando você percebe aquilo que Ele fez no seu lugar e como Ele foi partido para que você se alimente diariamente do que Ele é, o pão da vida, o pão que traz essa qualidade de vida. Se você simplesmente disser: Senhor, olha, eu quero ajuda, você não viu o pão partido ainda. Você está querendo que Ele multiplique pães, como aquelas pessoas que atravessaram o mar. Ele disse: vocês não vieram, vocês não vieram porque vocês viram o sinal que eu sou o pão da vida naqueles pães que eu multipliquei. Vocês não viram, vocês perderam o sinal. Vocês vieram porque vocês querem mais pão. Vocês estão buscando os zois falsos. Eu não vou multiplicar mais pão para vocês. Todas as coisas boas que meu pai criou para apontar para mim, quando não apontam para mim, são destrutivas para vocês. Jesus Cristo é o pão do céu. Ele é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa quebrada. A menos que Ele seja quebrado, Ele não é de nenhuma ajuda para você. Se Ele viesse ao mundo como o exemplo do que é viver para a glória de Deus, então a presença dEle só nos acharia mais de terror, como as pessoas que um dia vão vê-lo e vão pedir para os montes cair sobre elas, para esconder elas da face dEle. E nós recebemos isso. As pessoas perguntaram: o que faremos? João 6, 28 e 29, para executarmos as obras de Deus. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Então Ele disse: trabalhai. Mas qual é esse trabalho? É me ver como o único zoe da vida. É isso. É quando o Espírito leva vocês a ver isso. Esse é o trabalho. Não é um trabalho que vocês possam ganhar o pão do céu. Não existe esse trabalho. Vocês não podem ganhá-lo. É o que Ele está dizendo. Você tem que recebê-lo. Você tem que ter olhos que enxerguem que Ele é o único zoe da vida e que tudo foi criado por causa dEle, para apontar para Ele. Assim você vai começar a ver que todas as coisas são setas, placas apontando para Cristo. Você nunca vai achar: meu casamento é um zoe da minha vida. Não, você vai dizer: isso aqui aponta para Cristo. Deus criou o casamento para nos mostrar Cristo. O prazer sexual foi para nos mostrar o prazer infinito de Cristo. E Ele criou todas as coisas com esse propósito. Mas vocês vão continuar trabalhando pela comida que perece, pelo dinheiro, pelo prazer, pelo casamento, para ter dinheiro, para ter isso e para ter aquilo, porque vocês não entenderam. Eram aquelas pessoas, e assim é a nossa geração. Você vai ver que no versículo 53 a 59 ele usa verbos o tempo todo.
no sentido de alimentação. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Todos os zois vão fracassar, mas é o que vocês buscam. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. É a única maneira. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem vive de mim, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quem se alimenta de mim como pão, esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas estando na sinagoga em Cafarnaum, dizendo: as pessoas comeram maná no deserto, mas elas morreram. Cada uma das coisas que vocês acham que é um zoe para vocês, vocês vão morrer. Não é, não dá a qualidade, não dá o impulso, não faz a máquina de vocês funcionarem realmente. Vocês vão continuar colocando dentro de vocês mais, mas vocês vão ser como um diabético, só vai aumentar a taxa de glicose até que vocês vão morrer. Não alimenta, não faz funcionar, porque vocês foram feitos para funcionar com o pão do céu. Essa é a qualidade de vida. Então é muito claro que ser cristão significa estar continuamente num processo de se alimentar de Cristo como pão. É por isso que todo dia você tem que comer várias vezes. Deus criou esse sistema para quê? Para que você entendesse isso, quando Ele falasse como você tinha que se alimentar do Filho dele. Você se alimenta dele através do quê? Da oração, porque Ele fala sobre permanecer com Ele, comunhão com Ele. Mais tarde Ele vai falar que a sua palavra nos alimenta, ou seja, você se alimenta diariamente comendo da sua palavra, orando, meditando na palavra de Deus e obedecendo. Ele diz: a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então você pode colocar essas três coisas juntas, para você ver como um homem se alimenta continuamente, diariamente de Cristo. É através da oração, é através da palavra. Em terceiro lugar, é através da obediência. Toda essa máquina começa a funcionar em direção ao zoe verdadeiro. E olha, todos os zoes falsos, que não são mais zoe, porque eram falsos, só como coisas que apontam para Ele. Então Ele pode fazer algo maravilhoso, Ele pode te dar algo maravilhoso, um casamento maravilhoso, como Ele fez um milagre maravilhoso de que com um pãozinho alimentou a multidão. Mas você vai olhar para o milagre e vai só ver, isso é só um sinal apontando para Ele. Isso mesmo não tem um valor, não tem zoe, não tem qualidade de vida. O casamento não vai me dar isso, o trabalho não vai me dar isso, e eu não vou trabalhar por essas coisas. Eu vou receber essas coisas, me deleitar nessas coisas como um sinal, como algo que aponta para Ele. E eu vou buscar o quê? O que eu busco é Ele, o pão. Eu vou buscar a comida que não. E como eu faço isso? Eu não faço isso trabalhando, mas recebendo Ele como o único zoe. Então você vai encontrar a sua relação profundamente pessoal, não é? E você não vai fazer oração, você vai orar. Eu não quero que nenhum de nós, nesta noite aqui, seja uma daquelas pessoas que no último dia vai descobrir que Jesus nunca foi o pão da sua vida, que olhou todas as coisas que eram um sinal apontando para Ele como um zoe para a vida, falsos zoes que fez ficarem cegos com aquela multidão que estava disposta a trabalhar, a pegar um barco, a atravessar o mar, fazer um esforço danado, mas não era por causa dele. Ele disse: vocês não vieram porque o sinal mostrou que eu sou o pão da vida, o zoe, vocês vieram por causa do pão mesmo, vocês não perceberam. Então você pode ver o que significa Ele ser pão para você, a sua comida, a sua bebida. Você faz o caminho mais curto, você faz qualquer coisa para ter pão e comida para o seu corpo físico. É assim a sua relação com Cristo. Essa metáfora poderosa, eu sou o pão da vida, descreve
como você vive. Nós temos que aprender hoje a louvar a Deus e ter um arrependimento diante dele. Se de alguma maneira tudo que essa metáfora carrega não descreve o nosso dia a dia. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, quem comer de mim não terá sede, qualquer coisa que não sou eu são zoes falsos. Não basta ter as coisas que Deus colocou diante de nós, mas é poder dizer todo dia: tudo que Deus colocou diante de mim hoje apontou para Cristo de alguma forma. Portanto, nada que me afasta de Cristo é algo desejável para mim, porque eu sei que se uma coisa não está me apontando Cristo, é simplesmente porque eu estou vendo ela de uma maneira deturpada. Aquilo que era para me apontar para o zoe se transformou num falso zoe para mim. Então eu estou trabalhando por isso e não por aquilo que satisfaz, o pão da vida. Eu estou tentando me alimentar com isso aqui, mas isso não é alimento. Então o cristianismo, nessa metáfora poderosa, é um processo de digestão. E o que a digestão faz? Faz o alimento se tornar parte de nós mesmos. É isso que é estar nessa relação pessoal. Cada vez mais a nossa união com Cristo, nós digerimos essas coisas através da meditação, da oração, da obediência, e cada vez mais nós somos transformados de um grau de glória em outro grau de glória, como Cristo é, porque Ele passa a ser parte do nosso sistema. É a única coisa que nos move, é a gasolina para um carro, é o pão para o nosso sistema. Então que você ore: Senhor, tome essa verdade que nós meditamos hoje e faça ela explodir no meu sistema, como a gasolina explode no motor de um carro. Que ela seja o único combustível que está me levando para frente, porque isso é a vida eterna. Mas nada é vida eterna. Todos nós somos muito mais patéticos do que aquela criança que disse: isso aqui é vida, porque nós estamos dizendo que um monte de coisas é vida, quando elas não são. Então Jesus diz tantas vezes, repetidamente nesse texto: eu sou o pão que desceu do céu. No versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vier a mim não terá fome. No versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. No 48, eu sou o pão da vida. No 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. 55, a minha carne é a verdadeira comida. E sempre Ele usa zoe, é essa qualidade infinita de vida, que é a qualidade de vida eterna da Trindade, operando no nosso sistema, nos impulsionando e deixando claro para nós todos os falsos zoes. Nunca mais nós vamos trabalhar e atravessar o mar para buscar Jesus por causa de outras coisas, como aquelas pessoas que Jesus teve que dizer para elas: vocês vieram atrás de mim, mas não por causa do sinal que mostrava que eu sou o pão da vida, mas porque vocês comeram pão e vocês querem mais pão. Vocês transformaram o sinal no alvo de vocês. Vocês perderam o pão da vida, que sou eu, que desci do céu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, Tu és a luz. Louvo a ti, pois só Tu és eterno Deus, soberano e eterno.
Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a Ti, Senhor, Santo Deus.